Fala, DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e esse vai ser um episódio à la merda acontece. Pois é, infelizmente de vez em quando merda acontece. E o que a gente vai fazer é aprender a prevenir que a merda aconteça, ou depois que ela acontecer, a gente vai aprender 2 comandos novos do Git para consertar o problema aí e não deixar as caquinhas entrarem no nosso repositório principal e estável lá no GitHub. Então, bora pra vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, DevPro, eu venho te ensinando o processo de Feature Branch e quando você está nesse processo, alguns problemas podem acontecer e você pode comprometer a branch principal, a nossa branch main. Então, a primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é a evitar que isso aconteça no seu repositório remoto. Para isso, eu vou entrar aqui em Settings, depois eu vou entrar aqui em Branches, e aí nós vamos adicionar uma regra de proteção, clicando aqui nesse botão Add Branch Protection Rule, ou seja, adicionar regra de proteção à branch. A primeira coisa é definir aqui qual é a branch que a gente quer proteger, no caso aqui a nossa branch main. E aqui vem as configurações que a gente vai aplicar. A primeira delas vai ser transformar em obrigatório que as mudanças entrem nessa branch através de um pull request. Então eu vou marcar isso aqui para obrigar. Eu não vou aqui colocar aprovações, que seria o processo de code review, porque só eu estou trabalhando nesse repositório. Então não faz sentido eu pedir que eu tenha votos de outros desenvolvedores aprovando essas mudanças. Mas se eu estivesse em um time, eu poderia utilizar isso aqui. Existem aqui outras configurações, mas as que importam. Eu vou tornar a evolução do meu histórico do Git na branch main linear. Então eu vou colocar isso aqui para que sempre eu tenha que fazer ali via rebase e evitar que existam lá os commits que são gerados através dos merges, coisas que a gente viu na aula anterior. E aqui eu até vou evitar que mesmo os admins, ou seja, mesmo eu que sou dono do repositório, mesmo eu não posso sobrescrever essas configurações. Tá? Porque aqui, olha, existem as regras aqui que você pode tornar mais permissível, como fazer o push de maneira forçada, eu não quero isso, e aprovar remoção de branches, no caso aqui da main, também não quero aprovar isso nem para os administradores. Então, eu vou clicar aqui em Create e durante a execução das minhas tarefas, a gente vai ver que essa regra não vai ser quebrada. Fica aqui comigo até o final que a gente vai comprovar isso nessa aula. Como as mudanças de regras são importantes, pode ser que o GitHub te peça o código de verificação se você ativou a autenticação em 2 etapas. Eu vou cortar o vídeo aqui porque você não precisa ver essa etapa, só vou colocar o código de configuração, mas eu não quero revelar esse código para ninguém, ainda que ele mude com o tempo, melhor não dar chance aqui para usar para nenhum kid malvadeza aí da vida, beleza? Então, olha, magia da edição. Tá aqui, então, a nossa branch, a nossa regra aqui aplicada dentro da minha branch main. Então agora já garanti que não vai acontecer caquinha dentro da minha branch main no meu repositório remoto. Agora sim, a gente vai para implementação via Feature Branch e nós vamos analisar
dois casos de problemas que são muito comuns de acontecerem, já acontecem comigo várias vezes durante o dia, mas eu já sei como resolver e depois dessa aula você também vai saber como resolver no seu repositório local. Bom, eu vou começar entrando aqui nas issues. Eu separei os passos 3 e 4 para eu mostrar para você os dois problemas que podem acontecer. Então, o primeiro eu vou trabalhar aqui no passo 3 da construção da página do Enzo Pascal. E veja que aqui eu tenho a issue de número 5. Normalmente no processo de Feature Branch eu ia fazer o quê? Criar uma branch justamente com o número 5 aqui no meu repositório local. Mas, às vezes você esquece de fazer isso e é isso que eu vou emular aqui agora. Então, vamos fazer as mudanças, só que eu vou esquecer de criar esta branch aqui. Então, quais são as mudanças que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu README e vou colocar as instruções do passo 3, que foi a aula onde nós aprendemos lá na trilha fundamental de HTML e CSS como transformar links em botões do CSS. Vou salvar já aqui o meu README e vou, inclusive, mostrar para você como que está aqui no passo 2 a minha aplicação aqui de CSS. E agora eu vou pegar o código que a gente tinha feito lá naquelas aulas respectivas ao passo 3. Então, vou copiar aqui o código do HTML para o meu projeto aqui no Enzo Pascal HTML. Vou lembrar aqui, como sempre, agora já estamos até acostumando a mudar para o arquivo certo de CSS, que é esse aqui. E por fim, salvei aqui o arquivo. Vou voltar lá e copiar também o código de CSS que aplicava as mudanças nos botões. Então, vou aqui para o meu projeto, entrar no Enzo Pascal CSS e colar o código do botão. Vamos conferir aqui se realmente funcionou. Vamos ver a mudança. Olha, justamente apareceu o link aqui nesse formatinho de botão, conforme a gente tinha feito na aula, cujo link eu coloquei aqui no README. Bom, feitas as mudanças, o que a gente vai fazer agora? Veja que eu esqueci de criar lá a minha branch como eu tinha falado. Justamente eu estou na branch main aqui. E normalmente, como é que eu reparo isso? Justamente olhando na minha IDE, normalmente eu olho aqui a main. Por quê? Porque na hora de comitar, normalmente eu vou colocar aquela mensagem para fechar a issue, que normalmente vai ser close e o número da issue número 5. Então, sempre eu costumo errar nessa fase aqui e eu olho lá e falo, qual que é o número da branch mesmo? Porque durante a implementação eu não vou lembrar normalmente qual era o número da issue que eu tenho que fazer referência. Então, quando eu olho para cá e vou ver o número da issue para eu me lembrar o que eu tenho que colocar na mensagem do commit, eu olho aqui a main e aí eu falo, fiz todas as minhas mudanças onde não deveriam. Outra forma também é quando, normalmente eu gosto sempre de dar um git status para entender o que está acontecendo, aí eu olho lá e falo, eu tô aqui na branch main, então eu tô na branch errada. Então eu errei aqui e eu estou já com as modificações que efetivamente eu quero fazer. Então é nesse momento que eu vou te ensinar o primeiro dos dois comandos que eu te prometi para você conseguir consertar aqui sem ter muito trabalho. Então, para consertar isso, eu vou utilizar um comando do Git que se chama git stash. Stash tem aí algumas traduções como acumular e escondido. Então, normalmente é um depósito escondido onde as pessoas guardam ali algumas coisas para serem usadas depois e em segredo. E faz todo sentido, porque o git stash é como se fosse uma memória que está fora do histórico do Git, mas onde você pode guardar alterações. Vamos ver o que vai acontecer quando eu executar o meu git stash. Veja só que o meu código até mudou aqui em cima, as cores aqui mudaram. E olha só, quando eu rodar git status, ele me dá aqui a informação de que a minha branch main está up to date. Ou seja, eu simplesmente sumi com todas as alterações que eu fiz, mas elas estão guardadas lá no stash. E por que elas estão guardadas lá? Porque agora eu vou fazer o que eu deveria ter feito no início do processo de implementar uma nova feature. Ou seja, criar a minha branch de número 5, fazendo referência à minha issue que foi criada lá no GitHub. Como é que a gente faz isso? Como a gente já viu antes. Git checkout. Aí eu vou utilizar a opção "-b" para criar a branch de número 5, respectiva à issue de número 5 que a gente criou lá no GitHub. Então, nesse momento, eu saí do estado normal da minha branch main, criei a branch 5, só falta o quê? Trazer aquelas alterações que eu guardei lá no meu stash. Como que a gente vai fazer isso? Rodando git stash
E aí eu vou utilizar o pop, que basicamente vai remover essas mudanças que estão guardadas no meu stash e aplicar em cima dessa branch atual onde eu estou. Digito Enter, olha lá que bacana, ele já fala aqui o que aconteceu. Vou rodar o git status, veja só. Eu estou na branch de número 5 com as minhas modificações e eu não fiz caquinha na minha branch local main aqui. A partir desse momento, o processo passa a ser o comum de feature branch que a gente já viu. E eu vou fazer aqui de novo, por quê? Porque eu vou repetir esse processo várias vezes, porque você vai fazer isso todo santo dia no seu trabalho. Então, o que eu vou fazer? As modificações estão aqui, git add ponto, porque eu quero aplicar todas elas. Git commit, porque eu quero commitar essas mudanças aqui. Relembrando aqui só do que eu fiz, né? Então foi como transformar links em botões. Então eu vou aqui, implementada transformação de links e botões com CSS. E aí onde eu falei para vocês que eu costumo lembrar, ó, eu olho aqui a issue, é a número 5, maravilha. Então, close a issue de número 5 aqui, hashtag 5, maravilha. Saio aqui do Git salvando, commit feito. Vou fazer o Git push para pegar essas mudanças e mandar lá para o meu servidor remoto. Não vai funcionar porque não existe ainda a branch de número 5, mas eu sempre faço isso porque aí eu não preciso escrever o comando, o próprio Git já me fala e eu copio o comando. Mandei essas mudanças para o meu repositório remoto. Vou lá para o meu repositório remoto. Vai aparecer aqui na página inicial a branch para eu fazer o pull request. Vou criar o pull request. Posso verificar quais foram as mudanças aqui nos arquivos, basicamente as instruções no passo 3, as mudanças no CSS de acordo com o meu botão e as mudanças também aqui no HTML de acordo com o meu botão. Feito isso, vou fazer o quê? Vou pegar aqui no meu pull request. Veja que agora, olha, eu não consigo mais fazer o merge. Por quê? Porque eu desabilitei isso naquela regrinha que a gente protegeu a branch main. Então agora eu só consigo fazer o squash and merge e o rebase. Vou fazer o rebase aqui padrão que a gente fez. Maravilha, a partir desse momento essa mudança entra na minha branch main remota. O que eu preciso fazer agora? Pegar essas alterações que foram feitas na branch remota e aplicar localmente. Sim, vou repetir porque isso tem que entrar no seu sangue. Você vai fazer isso todo santo dia na sua carreira de desenvolvedor. Bom, aqui estou na branch 5, portanto vou dar um git checkout para passar para a minha branch main. Estando na branch main, vou rodar o comando git pull para trazer as mudanças que foram feitas no meu ambiente remoto. Fiz isso, bacana. Ainda falta eu apagar a branch de número 5, porque a mudança que ela fez já está agora na branch main. Então, git branch -d, que vem de deletar a branch 5. E por fim, ainda na aula que a gente viu sobre etiquetas, é legal eu colocar a etiqueta de que esse é o passo 3 da página do Enzo Pascal. Então, git tag, passo 3, e depois um git push, -- tags, para essa tag parar lá no meu repositório remoto, porque eu quero deixar realmente esse commit aqui no histórico para ficar bonitinho. Confirmando aqui se tudo aconteceu como eu queria, volto no meu repositório remoto, verifico que só tem uma branch e agora tem 3 tags respectivas aos passos 1, 2 e 3. Tudo funcionando, vai entrar no seu sangue, exatamente como eu fiz aqui, e nem tem edição de vídeo, porque eu tô tão acostumado a fazer que, ó, eu nem penso direito, só vou fazendo, tá quase mecânico e é assim que tem que ficar para você também. Então, essa é a maneira que você vai corrigir quando você encontra o problema na sua main antes de commitar o seu código. Agora a gente vai para o segundo caso. Renzo, como é que eu conserto quando eu já commitei, eu não vi o problema acontecendo? Então, para fazer isso, a gente vai trabalhar no passo 4, que era a parte de alinhamento de textos e espaçamento dentro da minha página do Enzo Pascal. Então, de novo, tô aqui na minha branch main, vou começar a trabalhar e esqueço de criar a minha branch. Lembrando aqui, ó, git branch, só existe a main aqui. Então,
começo a trabalhar. Primeira coisa, vou alterar de novo aqui o meu README com as instruções do passo 4. Eu não quero ficar digitando aqui, por isso eu já deixo pronto aqui antes da aula, tá? Com os links, com tudo. E tenho que alterar também o meu código de HTML e CSS. Então, volto lá naquele meu projeto original, no passo 4. Venho aqui, copio todo o HTML, venho aqui no meu HTML, sobrescrevo todo ele, relembrando de trocar a referência para o arquivo de CSS correto. Então, coloco aqui o Enzo Pascal, salvo o arquivo e depois falta só copiar o CSS de alinhamento de texto. Então, venho aqui no Enzo Pascal, substituo por esse conteúdo, salvei o arquivo. Vamos dar uma conferida para ver como ficou a página, se eu obtive o resultado que eu queria. Vou atualizar. Maravilha, ó. Passo 4 já teve o redimensionamento dos textos e o link da aula tá aí no README. Então, aqui beleza, terminei. E de repente, nesse caso, vamos supor que eu lembre do número da issue aqui, que é a issue de número 6. Então, eu esqueço de olhar aqui no meu VS Code qual que é a branch que eu estou fazendo aqui a minha alteração. Ou seja, eu estou na main e eu nem percebo isso. Então, vou lá, dou um git status, vejo que os arquivos estão modificados, mas nem olho aqui na branch main. Então, o que eu faço? Git add para colocar todas as mudanças em stage. As mudanças entraram em stage, vou dar o git commit para commitar o meu código. Eu lembro que é a issue de número 6, então eu escrevo implementado CSS de alinhamento de textos. E aí eu lembro, porque a minha memória está boa nesse momento, e eu coloco o close número 6 e termino o meu commit. Só que aí, quando eu vou fazer o processo, eu falo, beleza, vou fazer aqui um git push para mandar essa mudança aqui lá pro meu servidor. E olha só o que aconteceu. Olha só, filhão, você não vai fazer isso não. E aí eu olho isso e falo, ué, foi rejeitado o meu commit. Olha só, e ele tá dando a razão aqui, olha, essa branch, ela é protegida e é a branch main. Por que isso aconteceu? Falei para vocês que a gente ia evitar de fazer caquinha, e a gente fez isso aplicando a nossa proteção de branch que a gente fez no início dessa aula. Então olha que maravilha. É nesse momento que eu vou ver e falar, eu tô na branch main. Chato isso, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu já comitei, eu posso utilizar essa mesma mensagem de commit, esse código que foi alterado, para trabalhar na branch específica, que era a branch 6. Então, o que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou lá, vou criar o git checkout -b6 e eu já tô aqui bonitão. Eu já mudei de branch. Então agora eu vou tentar fazer o git push de novo. Ele não vai conseguir só porque a branch 6 remota não existe. Aí passa a ser repetitivo aqui o passo, né? Vou rodar esse comando para criar o comando ali na branch 6. Vou voltar para o meu repositório remoto na página original. Ele vai me dar a interface para eu criar um pull request. Veja que está entrando no sangue, né? Fechando aqui a issue de número 6. Vou criar o pull request. Posso dar uma olhada nos arquivos para ver o que foi alterado. Então estão as informações aqui das mudanças. Inclusive, ó, coloquei no canto errado. Olha, essa caquinha nem estava prevista de acontecer. Olha que muito louco. Eu fiz isso aqui. Eu acho que eu vou até aproveitar isso para te falar de um terceiro comando. Veja que tem um problema, e por isso que eu gosto de olhar os arquivos mesmo quando eu envio. Ó a caquinha que eu fiz aqui. A caquinha que eu fiz é que esse link dessa aula aqui era respectiva ao passo 3. Então vamos aproveitar e até consertar isso também. Não estava previsto aqui para aula não, mas não tem problema, né? Pelo menos aconteceu, é o que se chama em inglês de serendipity. Ou seja, eu tive a sorte desse erro acontecer para me permitir consertar aqui esse problema. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou voltar no meu código e veja, esta só é uma branch minha, que eu estou fazendo a pendência de número 6. Portanto, eu tenho toda a liberdade de mudar as coisas aqui. Ou seja, eu não quero que fique no histórico esse commit com algo errado que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consertar aqui o bug, que foi o quê? Ó, esse link que está aqui, ele deveria ficar, na realidade, como final da parte da aula 3. Ó. Consertei, venho aqui para o meu terminal, rodo um git status. O que aconteceu? Eu só modifiquei o readme, beleza?
vou dar um git add ponto para colocar essa mudança em stage, e agora eu vou rodar o comando git commit com uma opção que não estava previsto, mas que eu vou te mostrar aqui agora, que é o --amend. O que é o amend? O amend é um comando que ele vai desfazer o commit anterior, ou seja, a foto que eu tinha tirado e colocado no histórico dessa branch número 6, ele vai ser desfeito e vai ser refeito com essa mudança que está aqui. E aí é muito bom, por quê? Porque eu não tenho aí um commit que eu não gostaria no meu histórico, com um código que não está adequado. Então, vou fazer isso, rodo aqui o comando e veja, porque eu fiz um amend, ele reaproveitou a mensagem do commit antigo e deixou aqui para mim. E eu falo, ok, vou tentar aqui salvar para ele aplicar esse commit. Só que agora eu vou ter um probleminha. Eu vou tentar fazer o git push, vamos ver o que vai acontecer. O que ele está falando? Ele está falando, Renzo, olha só, isso aqui eu vou falhar. Por quê? Porque lá no meu repositório remoto, aquele commit com erro ainda existe. Eu tenho um conflito aqui, por quê? Porque no meu histórico local, eu desfiz aquele commit por causa da opção --amend. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Como eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho certeza que eu quero desfazer aquele commit da minha branch número 6 que está lá no remoto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando git push com a opção -f, que é de forçar. Falando, olha, desfaz o que tiver aí, aceita o que eu tô mandando. Então, quando eu faço isso, ele já não vai me dar a opção de erro. Inclusive, lá na regra que a gente fez para main, você viu que a gente não permitiu fazer force push para minha branch main, porque eu só quero fazer isso nas branches desprotegidas como a 6. Na minha main eu não quero fazer isso aqui não. Senão você vai zoar o histórico de todos os seus amigos dev e eles vão ficar meio chateados com você. Então, olha, se isso aqui aconteceu direitinho, vamos ver o que aconteceu. Olha só, veja que só tem um commit nesse pull request, eu vou atualizar a tela e olha o que acontece. Ele continua sendo só um commit. Só que aqui ele está mostrando exatamente qual foi a mudança. O passo 4 agora está depois do link da aula anterior, que é o que eu queria consertar. Então, não estava previsto na aula, mas fica aí também a dica do commit com a opção amend e também com a opção -f. Então, em vez de 2 comandos, na verdade, eu vou te ensinar 4 aqui nessa aula. Bom, beleza. Mudança está ok. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na conversação e aí vou rodar o rebase and merge. Ou seja, agora este commit com a mudança que eu queria entrou na branch main. Falta a gente fazer o quê? Ajustar as coisas no nosso repositório remoto. Só que agora vai ter uma ligeira diferença. Por quê? Porque o histórico da minha main remota, ele tá diferente da minha main local. Por quê? Porque na minha main local, eu tinha feito aquele commit errado do passado. Então, o que eu quero fazer? Na minha branch main local, eu quero desfazer o último commit que eu fiz. Por quê? Porque eu fiz errado. Eu não deveria ter mexido na minha main local, não deveria ter feito nenhum commit nela. Então, como é que eu faço isso? Bom, git status para entender o que está acontecendo aqui, estamos na branch 6. Vou fazer um git checkout main para ir para a minha branch main. Vou rodar aqui o comando git checkout main para ir para a minha branch main. Vou dar aqui um git status. Ou seja, se eu inclusive rodar aqui um git log, aquele --pretty igual a online, para a gente ver o histórico aqui, na verdade, one line de 1. Veja só, eu tinha aquele último passo que justamente eu desfiz, é o que eu quero desfazer, ó, que é esse BC21 aqui. Veja que no histórico da minha branch remota, da main, eu não tenho aquele commit ali, olha só, 7 commits, e eu saio desse que começa com 5759 e vou direto para 9237. Vamos comparar aqui com o local, ó. Saio do 579 e vou para aquele, não é esse aqui. Ou seja, eu quero desfazer esse commit aqui. Como que eu desfaço um commit no Git? Você vai utilizar o comando git reset, de resetar. E o que acontece? O último commit de uma branch é chamado de cabeça. Por isso que a gente está vendo aqui, ó, red apontando da main para esse commit que está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, para fazer um reset, eu vou falar para ele para qual commit que eu quero voltar e desfazer no meu histórico. Então eu vou fazer o seguinte, vou apontar que é a partir da cabeça, desfaça um commit. Então coloco acento circunflexo, um commit. E aí existem algumas formas de fazer esse reset. No caso aqui, eu quero um reset completo. Eu quero que ele desfaça tudo que aconteceu durante esse commit.
Quando eu quero isso, eu utilizo a opção --hard, que é um reset duro, ou seja, ele vai desfazer tudo da maneira completa e apagar tudo do histórico que está aí. Quando eu faço isso, ó, vou digitar um Enter, veja só o que ele está falando. Olha, agora a cabeça está no commit 5759, ou seja, ele desfez isso aqui. Vamos comprovar rodando lá o nosso git log para a gente ver. Ó, a cabeça agora está aqui, então a gente desfez aquela mudança. Eu até posso comprovar isso. Como, Renzo? Posso comprovar para você voltando aqui para mostrar que, olha, nesse momento eu ainda estou no passo 3. Então, agora que eu desfiz a caquinha na minha branch main, eu posso sim rodar o meu git pull e ver se ele vai conseguir fazer aqui para mim. Olha lá que maravilha, eu refiz. Se eu rodar agora o git log pretty, olha lá que maravilha, eu estou exatamente como eu estou no remoto, partindo daquele commit que começa com 5759, indo para o 9237. Vendo aqui o resultado na página, justamente o alinhamento do texto. Falta só um pequeno detalhe para a gente ficar com o nosso repositório local limpinho. Eu vou rodar aqui o comando git branch, tem lá a minha branch de número 6, eu vou agora apagar a minha branch, rodando o comando git branch com a opção "-d", que é de deletar, apontando para minha 6 e apagando porque essa mudança já está na minha branch main. Então, assim você aprendeu como desfazer aqui as caquinhas que você pode fazer no dia a dia ao utilizar o processo de Feature Branch. Então, DevPro, vamos ao nosso famoso resumo de fim de aula. Nessa aula você aprendeu a proteger a sua branch main lá no seu repositório remoto, mexendo nas configurações do GitHub. Depois disso, você aprendeu como evitar o problema de quando você fez uma mudança no seu repositório local, não commitou ainda, mas reparou que você estava na branch errada. Para isso, nós utilizamos o comando git stash para colocar as mudanças no seu stash, depois criou a sua branch e rodou o comando git stash pop para tirar essas mudanças do stash e colocar em cima da nossa branch e seguir a vida normalmente. Depois, você aprendeu uma segunda forma, que é quando você já commitou na sua main. Nesse caso, você cria a sua branch nova, manda as mudanças, e se você reparar que tem alguma mudança que está com bug, você pode ainda consertar utilizando o comando git commit com a opção --amend. Isso vai desfazer o commit do seu histórico e vai criar um outro novo em cima. Para conseguir mandar essa mudança para o meu repositório remoto, que já tinha aquela mudança do passado, eu tive que utilizar a opção git push com a opção -f de force, para eu empurrar as mudanças para minha branch remota. Tomando sempre o cuidado de fazer isso só na sua branch que você está implementando. Se você fizer isso na main, vai dar um problema, mas por isso que também a gente já tinha colocado uma proteção para evitar force push na nossa branch main. Por fim, você aprendeu a desfazer um commit do histórico utilizando o comando git reset, para você desfazer aquele commit que você fez de maneira errada no histórico da sua branch main. Então, com isso agora, você está preparado para evitar que a merda aconteça no seu repositório, ou se ela acontecer, você consegue deixar tudo limpinho de novo. Então é isso, te espero para a próxima aula dessa trilha de ferramentas do desenvolvedor, o DevTools. Grande abraço!